Então, pessoal, nesta aula vamos falar sobre dois temas muito bacanas, que são liderança e motivação. São dois temas muito cobrados em vários concursos públicos, e que você precisa ter eles no bolso para conseguir fazer as questões e se dar bem nisso daí, tá? Esse tema de liderança e de motivação, ele está dentro do capítulo do comportamento organizacional, que é um capítulo da administração de empresas, onde nós temos a tal da abordagem humanística, né, em contraposição à abordagem mecanicista do começo da administração, do começo do século passado. Então, vamos entrar aqui nesses dois temas. Preste atenção, vamos falar aqui dos aspectos de liderança e dos aspectos de motivação, com foco principalmente nas teorias de motivação, tá bom? Vamos então colocar aqui tudo em tela cheia para ficar melhor de você enxergar aí, principalmente se estiver assistindo de um celular, né? Então, a teoria de relações humanas foi o pontapé inicial nessa questão do comportamento organizacional. Isso se deu através de um trabalho de um psicólogo chamado George Elton Mayo, um psicólogo americano, que fez um estudo, uma experiência ali nos idos de 1927 até 1932, encomendado ali pelo governo americano, numa fábrica de materiais elétricos que ficava num bairro em Chicago chamado Hawthorne. Daí aparece nos livros com a expressão, a experiência de Hawthorne, né? Ou o estudo de Hawthorne. Então, em 1932, precisamente, terminou essa experiência, o que deu início à teoria de relações humanas. Como você pode ver aqui no slide, final aqui da tela, ela surgiu graças ao desenvolvimento das ciências sociais, principalmente a psicologia e, em particular, a psicologia no trabalho, tá? E passou por duas etapas no seu desenvolvimento, que foi a adaptação do homem ao trabalho e do trabalho ao homem. Bom, o advento da teoria das relações humanas trouxe uma nova linguagem que passou a dominar o repertório da administração. Foi a partir daí que começamos a falar de motivação, liderança, comunicação, organização informal, dinâmica de grupo e assim por diante. E é por isso que concursos públicos dos cargos administrativos ou técnicos ou analistas cobram teoria de motivação, cobra liderança, cobra avaliação de desempenho. Então, fique atento a isso daí, tá? A felicidade humana passa a ser vista sob um ângulo diferente, pois o homo economicus cede lugar para o homem social. O que é o homo economicus, Robson? O homo economicus é o homem que só trabalha por dinheiro, ele não se preocupa com a natureza da atividade, não se preocupa se nem mesmo gosta de fazer aquilo, mas se está dando dinheiro, ele faz. Deu lugar ao homem social que quer, obviamente, o dinheiro, mas também se preocupa com os aspectos sociais, portanto, coletivos, do ambiente de trabalho, do clima, das relações, dos tipos de relações interpessoais, não só entre colegas, mas também entre superiores e entre subordinados. Então, como diz aquela música, né? O homem social ele diz que não quer só dinheiro, tá? Então quer também outras coisas que o dinheiro não pode comprar, tudo bem? Então, feita essa premissa, nós vamos falar um pouco sobre a liderança, tá? A teoria das relações humanas constatou a influência da liderança sobre o comportamento das pessoas. Olha que interessante. O comportamento, seja para o aspecto positivo ou para o aspecto negativo, ele é influenciado pela liderança. Enquanto a teoria clássica do Henri Fayol enfatizava a autoridade formal, né, a liderança hierárquica, a autoridade racional legal, pegando ali as ideias também do Max Weber da teoria da burocracia, a experiência de Hawthorne, que foi aquela que eu citei, feita pelo psicólogo George Elton Mayo, teve o mérito de demonstrar a existência de líderes informais, né? Líderes carismáticos, que chamamos. Temos a liderança tradicional, como na monarquia, temos a liderança clássica como se diz, racional legal, baseada na autoridade do cargo. Temos a liderança carismática, que é a liderança informal. Então, ele
conseguiu demonstrar isso através da experiência. Essa experiência é o que Avenato conta no seu livro de introdução à teoria geral da administração. Ele conta as fases dessa experiência, que durou bastante. Ela durou de 27 a 32 e só foi interrompida ali em 29 por causa da quebra da Bolsa de Nova York, né? Então, a liderança é a influência interpessoal exercida em uma situação e dirigida por meio do processo de comunicação humana para atingimento de um ou mais objetivos específicos. Traduzindo, pessoas que se influenciam mutuamente, né, e que estão ali numa situação, no nosso caso aqui, de trabalho, cujo envelope disso, cujo invólucro disso é a comunicação. Então, a comunicação realmente é a principal ferramenta da liderança e o objetivo é fazer algo para atender aos anseios da empresa. Muito bem? Então, isso posto, temos que entender também que a liderança ela reduz a incerteza do grupo, porque o grupo vê no líder a pessoa que vai ajudar ou vai tomar as decisões ou vai ajudar o grupo a tomar as decisões. Obviamente, a depender do estilo de liderança, falaremos aqui basicamente sobre os 3 estilos clássicos, mas a liderança ela reduz a incerteza do grupo por ver no líder a figura que vai resolver os problemas ou vai ajudar o grupo a resolver os problemas. Beleza? Há uma relação funcional em que o líder é percebido pelo grupo como possuidor dos meios para a satisfação de suas necessidades, sejam os meios regulatórios, sejam os meios materiais, os meios financeiros, enfim, ou os meios políticos. Então, o líder é esse caminho para o grupo atingir os seus objetivos. Assim, seguir o líder pode constituir para o grupo um meio para aumentar a satisfação de suas necessidades ou evitar perdas, né? Evitar a sua diminuição. Muito bem. Neste quadro, que tem como fonte o livro do professor Hidalberto Chiavenato, de Administração Geral e Pública para Concursos, ele traz a comparação entre 3 estilos de liderança clássicos que foram utilizados numa experiência nos Estados Unidos por White e Lipton, na qual eles submeteram pessoas a 3 estilos de supervisão: o estilo autocrático, o estilo democrático e o estilo liberal. Então, os resultados dessa pesquisa demonstraram que o estilo democrático, as pessoas não produziam tanto, não produziam muito, mas a qualidade era surpreendentemente melhor e o clima social era muito bom. Já a liderança autocrática, que é a liderança ditatorial, a liderança diretiva ou a liderança autoritária, as pessoas produziam muito em volume, mas não tanta qualidade e o clima social não era muito bom. Na liderança liberal, onde o líder deixa as pessoas ao Deus dará, deixa as pessoas à toa, realmente o clima social não foi muito bom e a produtividade também não foi muito boa, porque essa liderança, ela realmente, na verdade, é a não liderança, né? Então, analisando aqui alguns aspectos, na liderança autocrática, é o líder quem fixa as diretrizes para o grupo não tem participação nisso. Na liderança democrática, o líder envolve o grupo nessa decisão das diretrizes, do que será feito, dos objetivos e assim por diante. Na liderança liberal, mínima ou nenhuma participação do líder, realmente as pessoas ficam a Deus dará. Na liderança autocrática, é o líder quem diz o que vai ser feito, quem vai fazer e com quem vai fazer, né? Na liderança democrática, o líder envolve o grupo também nessas decisões, sugere alternativas para o grupo escolher. Na liderança liberal, a participação do líder é limitada e ele apenas diz que fornecerá esclarecimentos ou informações se as pessoas pedirem. Então, vocês vejam, as 2 primeiras colunas são extremos, né? São extremos. A terceira coluna é a não liderança, é a ausência do líder. Na liderança autocrática, o líder determina a tarefa que cada um deve executar e o seu companheiro de trabalho, como eu falei agora há pouco. Na liderança democrática, a divisão das tarefas fica a critério do grupo e cada membro tem a liberdade de escolher os seus companheiros. Isso é bem melhor, né? Aqui na liderança liberal, a divisão das tarefas e a escolha dos colegas fica totalmente a cargo do grupo e há uma absoluta falta de participação do líder. Na liderança autocrática, o líder é dominador e pessoal nos elogios e nas críticas. Ele critica, inclusive, a pessoa, ao invés de criticar o trabalho.
Na liderança democrática, o líder procura ser um membro normal do grupo, não ficar nem acima nem abaixo de ninguém. O líder é objetivo e limita-se aos fatos, nas críticas e nos elogios. Então, ele elogia o trabalho e não a pessoa, né? Enfim. E na liderança liberal, o líder não avalia o grupo, nem controla os acontecimentos, apenas comenta as atividades se for perguntado. Lembrando que nos Estados Unidos foi feita uma pesquisa, um estudo, onde, numa empresa, grupos de trabalhos diferentes foram submetidos a esses 3 estilos de liderança e os melhores resultados foram conseguidos com a liderança democrática, tá? Nas provas para concurso, como eu falei, a liderança autocrática pode vir com o nome de diretiva, autoritária ou ditatorial. A liderança democrática pode vir com o nome de liderança participativa. A liderança liberal pode vir ali, já está entre parênteses, laissez-faire, que é uma expressão em francês que quer dizer deixar à vontade, tá? Também me referi aqui à liderança carismática, à liderança tradicional e à liderança baseada no modelo racional legal, que é a liderança onde a autoridade está no cargo, tá bom? Então, fique atento ou atenta a isso daí. Existem outros tipos de líderes. Líder situacional, que é aquele líder que adapta a sua liderança às diferentes situações que se apresenta durante o dia a dia na empresa. O líder emergente, que é aquela pessoa que não é líder, não está na condição de líder, mas a partir de algum gatilho, alguma situação que surge, ele emerge e toma a dianteira, né? Por isso que o nome é líder emergente, tá bom? Então, vamos avançar no assunto, vamos agora verificar que, em função desses 3 estilos de liderança, o autocrático, o democrático e o laissez-faire, a ênfase, o que na, nas provas, né, chamamos da ênfase do líder ou do grupo em relação ao estilo. Não sei se você consegue perceber aqui nesse slide, aqui essa bolinha aqui do líder está pintada, aqui no meio as duas estão pintadas e aqui embaixo, só de baixo está pintada. Então, no estilo autocrático, toda a ênfase está no líder, né? O foco está no líder. Ele é que tem as rédeas da situação. Na liderança democrática, você vê que está pintado as duas bolinhas. Então, tanto o líder como o subordinado, o holofote está nos dois. Então, nenhum nem outro domina tanto a situação. É uma coisa compartilhada, é uma coisa participativa. Na liderança liberal, o foco é todo no subordinado. Né? Então, o líder ele se afasta, ele se ausenta e o grupo é que tem que tomar ali as decisões. Lembrando que aqui é Chiavenato, né? Que é o autor mais referenciado pelas bancas, tá? Todas as bancas utilizam Chiavenato de alguma maneira, tá certo? Então, fica atento a isso. Bom, então, ainda sobre esse tema, a organização, o comportamento organizacional, ele tem como tema de estudo a organização informal também. Por quê? Porque na experiência de Hawthorne, o Elton Maio descobriu que as relações de antagonismo ou de amizade, né, as relações interpessoais ali no grupo de moças que foram utilizadas na experiência, tinha forte poder na produtividade. Não só os aspectos ambientais de iluminação, de ruído, de ergonomia, de temperatura, de mobiliário relacionado à ergonomia, enfim. Então, a organização formal é constituída pela estrutura organizacional de órgãos, cargos, relações funcionais, níveis hierárquicos. Ok, isso já existia, isso todo mundo já sabia. A novidade foi perceber que dentro dessa organização formal existia outra informal. Concretiza-se nos usos e costumes, nas tradições, nos ideais e nas normas sociais dos respectivos grupos de trabalho. Tá? Importante, a organização informal tem sua origem na necessidade da pessoa de conviver com as outras pessoas. Tá? Então, alguém que não é do mesmo setor, mas no refeitório desenvolve amizade ali com alguém do outro andar, alguém da outra unidade, e pelo cargo elas nunca se encontrariam, porque fazem coisas completamente diferentes. Mas desenvolveu-se ali uma relação de empatia e de simpatia, e de afinidade, e as pessoas vão costurar ali relações informais. Tudo bem? Bom, então, a organização informal apresenta as seguintes características, né?
relação de coesão ou de antagonismo, a busca de status, a colaboração espontânea, sem que ninguém peça, a pessoa gosta uma da outra, ajuda naturalmente, a possibilidade da oposição à organização formal, né? Então as pessoas podem se juntar para fazer greves, se juntar para reivindicar direitos, né? E se opor à estrutura formal, padrões de relações e atitude próprios que não estão no organograma, mudanças de níveis e alterações dos grupos informais, então o grupo informal ele tem sua própria dinâmica, a organização informal transcende a organização formal, ou seja, as pessoas continuam suas relações pessoais, mesmo fora da empresa, ou mesmo depois que deixam a empresa, né? E os padrões de desempenho, eles são também definidos dentro dos grupos informais, independente do que a empresa ali oferece, tá? Então, tem um aspecto aqui dos assuntos de comportamento organizacional que cobra a diferença entre grupo e equipe, né? Então, todos os autores procuram, como se diz, definir o que é grupo, e a gente vai aqui falar sobre isso, e depois eu vou dar um temperinho aqui para você entender a diferença entre grupo e equipe, tá? O grupo não é apenas um conjunto de pessoas, mas envolve a interação dinâmica entre pessoas que se percebem psicologicamente como membros de um grupo. Então, as pessoas se reconhecem como fazemos parte do mesmo time, fazemos parte do mesmo conselho, fazemos parte do mesmo departamento, fazemos parte da mesma diretoria. Então, a gente se reconhece como membros, né, de uma mesma unidade. O grupo apresenta as seguintes características: uma finalidade, ou seja, um objetivo comum, uma estrutura dinâmica, né, uma mobilidade ali, e uma coesão interna. Bom, a diferença entre grupo e equipe é que, além dessas características que a gente apareceu aí para o grupo, quando vamos para a equipe, vamos ter isto, mais, acrescenta-se, os papéis que cada pessoa do grupo vai desempenhar e a forte interdependência entre as atividades de cada membro do grupo para conseguir atingir os seus objetivos. É por isso que toda equipe é um grupo, mas nem todo grupo é uma equipe, beleza? O comportamento, as atitudes, as crenças e os valores do indivíduo baseiam-se firmemente nos grupos aos quais pertencem. Ou seja, o comportamento pode e vai ser influenciado de acordo com o grupo que a pessoa participa. Então, isso já é provado e é estudado até hoje, esse tipo de situação. Beleza? Assim chegamos à motivação, que é o nosso último tópico dessa conversa aqui, dessa aula. Lembrando que liderança e motivação, ou comportamento organizacional, cai em vários concursos. Que eu me lembre, UFBA, Embasa, falando aqui de Bahia, Ministério Público da União e de Estados, vários tribunais, TRE, TRT, tribunais regionais eleitorais, tribunais trabalhistas, tribunais de justiça estaduais, Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, Superior Tribunal Militar, Receita Federal para o cargo de analista, vários cargos administrativos, agente administrativo, assistente técnico administrativo. Então, é um assunto que é bem vasto, tá? Fica atento a isso para ter esse assunto no bolso. Vamos falar então de motivação, que é outro capítulo do comportamento organizacional. Em psicologia, a motivação é a força propulsora ou desejo por trás de todas as ações de um organismo, né? Então, aquilo que faz aquele indivíduo, no nosso caso aqui, se mover. Lembrando que a motivação, ela surge de dentro das pessoas, ela é um fenômeno individual, não é coletivo, surge de dentro, não vem de fora, é de dentro para fora, é um fenômeno individual, não é coletivo, e não há como ser imposta. A pessoa só se motiva se ela quiser. Então, Chiavenato diz isso assim: a motivação existe dentro das pessoas e se dinamiza, quer dizer, se põe em movimento, já vai ver isso aqui em seguida, com as necessidades humanas. Todas as pessoas têm suas necessidades próprias, que podem ser chamadas de desejos, aspirações, objetivos individuais ou simplesmente motivos. Então, motivos, necessidades próprias. As necessidades ou motivos constituem as fontes internas de motivação de cada pessoa. Então, cada um se move em função do motivo, né, do motor que a leva em determinada direção para satisfazer suas necessidades. Bem, aqui nesse diagrama que eu desenhei, o Chiavenato, a partir das ideias dos psicólogos, desenhou
o ciclo motivacional ou a chamada dinâmica motivacional. Como é que funciona? A partir do surgimento de uma necessidade, surge uma tensão, que é um incômodo, né? Surgiu a necessidade, eu preciso satisfazer isso. A necessidade de comer, preciso me alimentar, de beber, preciso de beber de sede, né? Beber água, preciso dormir. Então, surge uma tensão que nos leva à busca da satisfação. Se houver satisfação, atinge-se o equilíbrio até que aquela necessidade volte ou surja outra para a gente também buscar a satisfação. Se não houver satisfação, o ser humano buscará uma compensação, né? Então, eu estou com fome, mas não posso parar para almoçar agora. O que eu posso fazer para resolver isso de maneira que eu compense essa situação? Ah, vou pegar aqui um lanchinho, vou comer uma fruta para dar uma segurada. Não consegui satisfazer totalmente, mas pelo menos eu compensei isto de alguma maneira, tá? E se eu consigo compensar, também atinge-se o estado de equilíbrio. Não é um equilíbrio tão qualitativo como o equilíbrio decorrente da satisfação, mas dá uma segurada. Agora, se surge a necessidade, a gente busca satisfação, não consegue satisfazer, busca compensação, não consegue compensar, estado de frustração, né? Que é o ser humano não ter conseguido realizar a satisfação de uma necessidade vinda de um ciclo motivacional. Tudo bem? Bom, aqui eu deixei anotado para você lembrar, guarde isso. A motivação surge de dentro das pessoas, é um fenômeno individual, não é coletivo e não há como ser imposta. O professor quer dizer que é individual, não é coletivo. Às vezes a gente ouve falar assim, aquela turma vai assistir uma palestra motivacional porque esse pessoal está precisando se motivar, essa equipe está precisando se motivar. Na verdade, a gente não motiva coletividades, a gente motiva individualidades. Aliás, nem podemos dizer que motivamos, né? Podemos influenciar a motivação, já que a motivação não tem como ser imposta, tá bom? Bom, então, apesar das diferenças individuais quanto às necessidades que regem o comportamento das pessoas, elas, as necessidades, são basicamente semelhantes quanto à maneira pela qual as pessoas organizam seu comportamento para buscar a satisfação das tais necessidades. Sob esse ponto de vista, muitas teorias procuram identificar as necessidades que são comuns a todas as pessoas. Então, vamos falar agora de algumas teorias de motivação que diferentes psicólogos criaram para explicar o que faz uma pessoa se mover em determinada direção. Lembrando a você que quando as bancas de concursos públicos fazem as questões, elas buscam as respostas que os psicólogos deram nos seus respectivos estudos e nos seus respectivos livros. Então, mesmo que a gente não concorde, mesmo que a gente ache estranho, mesmo que a gente ache um absurdo, tem que ser de acordo com o que diz o teórico, tá bom? Porque senão, aliás, vou falar de outro jeito, as provas para concurso, elas cobram o que deveria ser e nem sempre o que é, tá? Então, fique atento a isso. Bom, assim sendo, a primeira teoria que nós vamos comentar aqui é a teoria a mais cobrada, inclusive, de todas, a teoria da hierarquia das necessidades, do Abraham Maslow, esse rapaz que você está vendo aí na foto. Vou logo avisando que você não confunda essa teoria com outra chamada teoria das necessidades, ou seja, não tem a palavra hierarquia, do David McClelland. Já já eu dou uma palhinha sobre isso, tá? Vamos falar aqui de Maslow. Maslow fez uma pesquisa na qual ele estabeleceu a seguinte teoria. Todas as pessoas buscam satisfazer 5 grupos de necessidades, nesta ordem, de baixo para cima: fisiológicas de segurança, afetivos sociais, de autoestima e de autorrealização. Na prova, você tem que lembrar que são 5 e que elas são hierarquizadas de baixo para cima. O que é hierarquizada? Somente quando um grupo está satisfeito, o ser humano busca o próximo nível. Satisfez aquele, busca o próximo nível e assim por diante. Nos estudos de Maslow, ele escreveu que para chegar no topo, só 3% das pessoas conseguem. Né? Para chegar no topo, não. Que o topo só é conseguido por 3% das pessoas. Isso no estudo dele. Então, e por que a pirâmide? Porque todas as pessoas precisam satisfazer necessidades básicas de sobrevivência
tais como ali alimentação, moradia, conforto e assim por diante, e, em alguma medida, as de segurança, estabilidade, boa remuneração, orientação precisa e assim por diante, tá? Então, essas duas de baixo são as mais básicas, que são satisfeitas com coisas mais materiais. Da terceira em diante, e conforme vai subindo, são coisas mais abstratas, né? Que a pessoa vai conseguir satisfazer sem precisar de tanta coisa material. Relações interpessoais, a questão da autoestima, a questão da autorrealização e assim por diante, tá? Bom, lembrando que eu pedi que você não confundisse a teoria da hierarquia das necessidades com a teoria das necessidades do David McClelland, vamos dar uma olhada aqui na diferença. A teoria das necessidades do David McClelland não é uma hierarquia e não são 5 necessidades, são 3 necessidades: poder, afiliação ou associação e realização. O McClelland diz que todas as pessoas buscam satisfazer essas 3 necessidades, sendo que para cada indivíduo, uma delas se sobressai mais. Então, pessoas que querem satisfazer a necessidade de poder procuram trabalhos onde ela possa dar ordens, onde ela possa mandar, onde ela possa controlar os recursos, né? No concurso público, a área de segurança pública iria satisfazer essa necessidade. Pessoas que gostam, que querem satisfazer a necessidade de afiliação ou associação, vão procurar cargos ou funções ou trabalhos que as levem a trabalhos coletivos, que ela sempre o trabalho seja voltado para equipes, tá bom? E aquelas que buscam realização buscam trabalhos que envolvam concretização de ideais, trabalhar na Cruz Vermelha, trabalhar no Médicos Sem Fronteiras, trabalhos que envolvam assim grandes causas. Então, seria a busca de realização, tá? Só que aqui não tem hierarquia. Está nessa ordem aí porque foi a ordem que eu escrevi, mas não tem uma ordem. Então, não confunda a teoria da hierarquia, que é essa daqui, ó, vou voltar, essa daqui, com a teoria das necessidades. São psicólogos diferentes. Aqui é Abraham Maslow, aqui é David McClelland. Beleza? Então, vamos para mais uma teoria. A teoria dos 2 fatores do psicólogo Frederic Herzberg. Este rapaz aí da foto que você está vendo. Essa teoria chama-se 2 fatores porque ele estudou que a motivação humana ela está baseada em alguns fatores que são chamados fatores motivacionais e que esses fatores eles estão involucrados, eles estão embalados no ambiente onde a pessoa trabalha, onde estão os fatores higiênicos. Então, os fatores higiênicos são os fatores externos, também chamados de extrínsecos. A ausência pode deixar o empregado insatisfeito, mas a presença não é capaz de satisfazê-lo ou motivá-lo. Esses não estão sob o controle da pessoa. Exemplo, salário, benefícios que a empresa oferece, o tipo de chefia, condições físicas e ambientais do trabalho, políticas, diretrizes, clima organizacional, regulamentos. São todas coisas que você, quando chegar no órgão ou entidade onde você está pleiteando fazer o seu concurso, você já vai encontrar. Essas coisas estarão lá. Você vai ser inserido nesse contexto aí, ou inserida, e terá que se adaptar a isso, tá? O psicólogo Frederic Herzberg diz que esses fatores não são condicionantes da motivação. Eles podem influenciar, mas não garantem a motivação. E já que eu vou dando uma dica, toda vez que aparecer salário ou remuneração, como aparece aqui nesse slide aqui, ó, salário. Deixa eu pegar aqui a canetinha e marcar texto, botar aqui para você, ó. Salário aparece aqui, ó, salário, beleza? Salário não é considerado fator motivacional. Remuneração não é considerado fator motivacional. Voltando aqui no slide, ó, aqui na teoria de Maslow, aparece aqui de novo, ó, remuneração. Estou marcando aqui de amarelo, ó, remuneração. Tá vendo? As bancas examinadoras de concurso fazem essa pegadinha, criando questões que afirmam que salário é fator motivacional. Você vai dizer que não, senão vai errar a questão, tá bom? Então, esses fatores são os externos. Os fatores internos, também chamados de motivacionais ou intrínsecos, quando presentes, sim, trazem o desenvolvimento das motivações internas. Esses estão sob o controle da pessoa. Então, está sob o meu controle, está sob o seu controle, nos motivarmos ou ficarmos entusiasmados, ficarmos tristes, ficarmos apáticos, ficarmos eufóricos, está sob nosso controle. Isso vem de dentro. Inclusive, o próprio Frederic Herzberg
ele diz que é um botão, não diz, né, mas no livro dele ele deixa entender que é um botão interno. Esse botão interno, se é nosso, se está dentro da gente, só a gente consegue ligar e desligar. Não tem alguém que vem de fora e liga ou desliga. É a gente, tá? Exemplo, a possibilidade de assumir responsabilidades, os sentimentos ou a percepção de crescimento dentro da empresa, reconhecimento, autorrealização, a natureza do trabalho, ou seja, o tipo de trabalho, que é uma das coisas que são mais motivadoras ou não. A pessoa está fazendo aquilo que ela gosta, aquilo que lhe dá prazer, aquilo que a deixa assim realmente entusiasmada, né? Então isso foi estudado por esse psicólogo. O que você tem gravado aí? Que são dois fatores, o próprio nome da teoria já diz, né, lá. E mas quais são esses fatores? Os nomes higiênicos ou extrínsecos ou externos, motivacionais ou intrínsecos ou internos, e um pouco acerca de cada um deles, beleza? Então já falamos aqui do Abraham Maslow, do David McClelland, do Frederick Herzberg. Vamos para mais um, a teoria X e Y do professor psicólogo Douglas McGregor. Douglas McGregor, que é esse senhor que você está vendo aí na foto, tá? Eu acho que aqui na gravação a minha imagem vai ficar bem no cantinho, mas acho que dá para você ver a foto dele aí. Então, essa teoria, ela divide a natureza humana em dois estilos de pessoas, as pessoas X e as pessoas Y. E a partir dessa identificação, decide-se qual deve ser a maneira de liderá-los. Lembra da liderança autocrática, que falamos agora há pouco, e da liderança democrática, que falamos agora há pouco? Elas vão voltar agora para serem associadas a essa teoria. A teoria X caracteriza-se por ter um estilo autocrático, portanto ditatorial, autoritário, e similar à administração científica do Taylor, a teoria clássica do Henri Fayol e a teoria burocrática do Max Weber. Vamos ver aqui as características. Nessa teoria, o psicólogo assumia que os trabalhadores eram inerentemente preguiçosos, necessitavam ser supervisionados e motivados e consideravam o trabalho um mal necessário para conseguir dinheiro, ou seja, homo econômicos, né? Homo econômicos. Essas pessoas, elas irão evitar o trabalho se for possível, elas não gostam de responsabilidade, não gostam de desafios, precisam ser ameaçadas com punição para fazer o trabalho. Então, pessoas assim, elas precisam ser lideradas de maneira autocrática, de maneira coercitiva, de maneira onde você realmente tem que fazer pressão e estabelecer uma linha onde ou você faz ou você cai fora. Aqui não tem opção, não tem conversa, tá? Existem sim pessoas desse perfil e para elas a liderança autocrática é o melhor caminho. Então, sim, existem situações onde a liderança autocrática funciona melhor do que a liderança democrática. Já na visão Y, desenvolve-se um estilo altamente democrático, através do qual administrar é um processo de criar oportunidades e proporcionar orientação quanto aos objetivos. As pessoas nessa teoria eram esforçadas, procuravam responsabilidade de desafios, eram criativas e competentes, autodirigidas e automotivadas. Então, para pessoas assim, não adianta, não cai bem você fazer um estilo autocrático de direção, porque vai dar problema. Então, aqui que o livro fala, vou pintar aqui para você ver, ó, um estilo democrático. Então, para essas pessoas Y, o que combina é um estilo democrático de liderança. Tudo bem? Então, essa teoria é isso. Para você lembrar, que o pessoal costuma confundir qual é o X, qual é o Y, vou fazer uma brincadeira aqui. Pegue o gráfico cartesiano, que isso você conhece, né? Eixo X deitado, eixo Y de pé. O preguiçoso é o que fica deitado, é o X. O proativo é o que fica de pé, é o Y. Para o preguiçoso, liderança autocrática. Para o proativo, liderança democrática. Tá? Uma curiosidade, quando McGregor morreu, depois que ele morreu, descobriram escritas, anotações dele, onde ele estava desenvolvendo, vou desenhar aqui para você ver aqui, ó, agora, uma linha no meio aqui, o que ele chamaria, vou fazer uma setinha aqui, o que ele chamaria de teoria Z. Opa, pessoal, fez uma besteira aqui, tá? A teoria Z. Então, a teoria Z seria um meio de caminho, tá? Um meio de caminho onde ele mesmo entendia, agora sim ficou um Z, onde ele mesmo entendia que as pessoas não eram ou X ou Y,
haveria de ter alguém ali no meio do caminho, ou que um X tendendo a Y, ou um Y tendendo a X, mas ele não terminou esse estudo, então isso não é oficial, por isso não é cobrado, tá bom? Bom, então vamos falar da última teoria, que é a teoria da expectância, do psicólogo Viktor Vrum, que ele diz que a motivação para produzir em uma empresa é função de 3 fatores determinantes, né? Quando nos editais dos concursos tem ali liderança, motivação e desempenho, quando eu falo essa parte de desempenho, é a teoria da expectância do Viktor Vrum. Quais são os fatores? As expectativas, ou seja, os objetivos individuais e a força do desejo de atingir tais objetivos, ou seja, a pessoa vê que ela tem aqueles objetivos pessoais, profissionais, e ela vê na empresa, vê no cargo, vê no trabalho a possibilidade de atingir aqueles objetivos, e isso cria uma expectativa de se mover em direção àquilo, né? As recompensas, isto é, a relação percebida entre a produtividade e o alcance dos objetivos individuais. Se eu me esforçar, eu vou conseguir atingir isso, né? Se eu fizer um bom desempenho, realmente eu vou ganhar essa recompensa que você está me prometendo, seja salarial, seja remuneração direta, seja remuneração indireta, benefícios, incentivos, ou seja lá o que for. E as relações entre a expectativa e as recompensas, isto é, a capacidade percebida de influenciar a sua produtividade para satisfazer suas expectativas com as recompensas. Calma que vai ficar mais claro, eu vou falar agora aqui no outro diagrama. Então, assim, o que a pessoa pensa dentro da teoria da expectância? Haverá motivação, ou seja, a pessoa vai se motivar a fazer o trabalho quando o esforço que ela faz resultar em uma boa avaliação de desempenho. A pessoa pensa, bom, eu estou fazendo tudo o que eu posso, estou dando tudo de mim, eu chego no horário, saio no horário, cumpro minhas metas, então eu vou ser bem avaliado, eu vou ter um bom score. E essa avaliação de desempenho resultará em recompensa. Então, bom, eu me esforço, sou bem avaliado, essa avaliação resultará em recompensas. E se essas recompensas vão satisfazer e atender às metas pessoais. Então, esse é o encadeamento. Então, quanto mais essas coisas existirem, maior o nível de motivação. Tranquilo? Então, com isso, nós encerramos essa aula aqui. Falamos sobre comportamento organizacional, como surgiu a teoria de relações humanas, falamos dos aspectos da organização informal, falamos das características da liderança, de 3 estilos de liderança, embora eu citei mais outros, né? Falamos sobre o que é motivação, falamos sobre quantos teóricos foram, Maslow, David McClelland, Frederick Herzberg, Douglas McGregor, Viktor Vrum, 5, né? Acho que não esqueci de foram 5. Mas eu citei também o professor psicólogo George Elton Mayo, que é o criador da teoria das relações humanas, que fez a experiência de Hawthorne, e acho que só. Poderia citar também Frederick Skinner, é outro Frederick, da teoria do esforço e recompensa condicionantes, tá? Que, no geral, ele diz que as pessoas costumam repetir ações que são alvos de recompensas mais do que são alvos de punição, ou que ela faz melhor aquilo que ela é recompensada do que aquilo que ela é punida. A gente usa a punição para evitar comportamentos e as recompensas para repetir comportamentos, mas as recompensas dão mais resultados do que as punições. Frederick Skinner também você pode pesquisar, ele tem um estudo com ratos, né, onde ele dava choques elétricos nos ratos para estimulá-los a não comer queijo e assim condicionar a mente deles para quando eles chegassem perto do queijo, imaginar que ia tomar um choque e mesmo sem ter choque, ele não ia lá, isso condicionava a mente lá dos ratinhos, tá bom? Mas aí era com ratos, não era com ser humano, beleza? Então, ficamos aqui com mais uma aula, vá para as questões, vou procurar questões desse assunto, vá fazer e nos vemos aí no próximo assunto. Um abraço aqui do professor Robson Dias e tchau, tchau.